Saudações ao brilho do teu olhar. Eu sou a Bruxa Cibele e hoje a gente vai falar de amor, a nossa sintonia que é mais gostosa de encontrar no oráculo e principalmente de experienciar na vida, né? Claro. Eu vou trazer aqui 7 energias. No entanto, eu vou segmentar essas energias. A carta 1 e a carta 2 é para quem tá solteiro e sem nenhum par romântico, sem nenhum afeto, tá vivendo aí na experimentação. A carta 3 e 4 vai ser para os solteiros que têm alguém, então não tem aquele relacionamento estabelecido socialmente, mas já tem um par romântico, já gosta de alguém, já tem ali um crushzinho. Fica de vez em quando. A carta 5 e 6 vai ser para quem tá namorando e a carta 7 vai ser para casamentos. Por que eu segmentei em 7 energias? Para que vocês se sintam ainda mais acolhidos com a mensagem que o oráculo vai trazer. Eu vou deixar ali nos capítulos essas demarcações, mas antes de começar a ver o que o oráculo vai trazer pra gente, eu quero falar um pouquinho sobre o amor romântico numa projeção e numa sabedoria que eu, no meu caminhar pessoal e também nos meus estudos espirituais, eu consegui entender e quero passar para vocês. Antes do amor recíproco, vem o amor próprio. E por que é interessante a gente entender isso? Porque independente do tempo e da afinidade entre um casal, algumas fases vão compreender essa sabedoria e essa consciência que a gente muda, né? Nada se permanece da forma como está pela evolução constante do nosso plano mental, da nossa psique, das nossas experiências diante da vida. E para estabelecer esse amor próprio, a gente precisa estar ligado em consciência e racionalização, e às vezes não é possível, mas é necessário. Então, a gente recorre também ao oráculo como uma ferramenta que vai trazer essa lucidez, essa luz no fim do túnel. Lembrando também que essas dinâmicas românticas, elas podem ter um respaldo espiritual, mas nem sempre se pautam nisso para soluções. Pode ser uma condição da psique e a gente tem um oráculo para entender isso. Eu vou trazer aqui as energias e vocês escolham a que melhor traz esclarecimento para a realidade de vocês. Vamos lá. 7 energias na mesa. E eu vou lembrando vocês que cada energia vai ter um encaminhamento. E esse encaminhamento eu lembro aqui, ó. Carta número 1, solteiros. Carta número 2, também para solteiros. Carta número 3, para solteiros, mas que tenham um par romântico ali, tem alguém de interesse. Carta número 4, também para quem tem um par romântico, mas que tá solteiro, não tá socialmente assumido. Carta número 5, para quem tá namorando, para quem já tem uma história com alguém. Carta número 6, para quem também tá namorando, tem uma história com alguém. E carta número 7, para quem tá casado, quem já tem uma história a longo prazo, quer esclarecer a fase aí romântica. Então, escolham uma das energias que melhor compreendem o momento de vocês. Carta número 1 para solteiros, carta número 2 também para solteiros, mas que estão aí apenas na dinâmica do flerte. Carta número 3 e 4 para quem tá já querendo ver se vai dar certo com alguém, tá solteiro, mas não tá assumido socialmente. Carta número 5 e 6 para quem tá namorando. E carta 7 para quem já estabelece um casamento, um relacionamento sério de longa data. Escolham suas cartas, suas energias. Vamos lá. Carta do enforcado, energia número 1. O que traz aqui, tá? Você tá muito preso ao passado, né? O passado ainda incomoda,
uma experiência romântica ainda que está latente dentro de ti, mexe com os teus pensamentos, e isso faz com que tu não se liberte de forma tranquila para experienciar o amor, para ter aquela autoconfiança, né, de estar com alguém. Então é interessantíssimo aqui dar uma investigada nas tuas experiências amorosas para saber o quanto elas estão impactando nessa dinâmica de viver algo novo, de estar com alguém. É possível que tenha que se liberar o perdão, dependendo aí de como foi a história romântica. Portal da morte, o portal da perda e o portal do ódio. Bom, vamos considerar que tu tenha sido vítima de uma situação dolorosa. Então foi um relacionamento que terminou de forma traumática. Ou uma pessoa que passou na tua vida deixando, né, aquele aprendizado profundo e sofrido. Quando vem o portal da morte, é aquele compromisso consigo mesmo, de autorrespeito, em que essa situação ela não vai continuar te acometendo, porque tu já tens ali alguns gatilhos que vão prevenir a intimidade com pessoas que não são confiáveis ou que não geram esse elo de afinidade contigo. Tanto que o portal da perda vem aqui uma lamúria, vem aqui aquele momento mais tenso de não conseguir olhar para trás e se desprender do que já não serve mais pro agora. Então é aquela memória que alguém te desperta, aquele modo que alguém te tratou que foi destrutivo para o teu amor próprio. E o portal do ódio é a falta de entendimento e consciência sobre essa finalização. Colocar um ponto final nessa experiência, absorver o que foi válido e excluir o que não tem mais fundamento e estar no teu dia a dia. Então, o teu campo vibracional, ele já se torna difícil de lidar. Porque a pessoa nova que te acessa pode ter um bom coração. Uma vez em que tu existe, na tua verdade, na tua sinceridade, no teu jeito de amar nobre, outra pessoa também existe. Outra pessoa também tem uma história triste para contar. E permitir que o outro, que o novo par romântico te acesse, é uma libertação. Então aqui é o momento de se libertar, de liberar o perdão, de sair dessa lamúria em que você não sente mais o prazer de si mesmo. Então é se amar, é engrandecer o teu amor próprio, é se honrar, ainda que não consiga entender como foi, por que foi, né? A gente tem que trazer a autorresponsabilidade aqui. E essa autorresponsabilidade é quando tu entende que, ok, são vivências da vida. A gente não precisa trazer aquele ar dramático e até mesmo massacrante de que será assim por todo sempre. Então, engrandeça esse campo vibracional em que tu se sente pronta para amar novamente. A carta da cegonha é um processo, a carta da estrada é um processo, o navio é um momento, o urso, os livros e os ratos. É um momento de resgate do passado, tá? É um momento de olhar para o passado, olhar para a tua autorresponsabilidade, ter noção também dos teus feitos, para que tu consiga se libertar para o amor romântico, para que tu consiga viver essas fases de forma mais prazerosa. Aqui tem bloqueio sexual, aqui tem bloqueio principalmente na tua graça e na tua leveza de dar afeto ao outro, né? De estar ali pronta para gerar um elo de confiabilidade e permissão, porque o outro não vai ser perfeito.
né? O outro, assim como você tem as suas nuances de qualidades, de virtudes, né? De situações ali mais delicadas, aqui tá falando, seria muito interessante para te não continuar nesse campo vibracional, se decepcionando com as pessoas que tu encontra, apelar para todos os santos, né? Vamos colocar assim, se for preciso, coloca uma técnica em que tu consiga aí fazer uma regressão. Essa regressão é uma reflexão crítica, é uma análise profunda de quem tu és, né? Como que tu tá errando contigo mesmo. No nível físico, tu tá realmente exposto a conteúdos que enobreçam a qualidade da tua comunicação, da forma como tu pensa o mundo, né? Se no teu plano vibracional tem coisas ali que trazem para ti a situação saudável das emoções. Então aqui, se caso tu não tá conseguindo sozinho, tu precisa buscar ajuda. Aí tu pode contar com psicólogos, terapeutas, né? Nos casos mais dramáticos aqui também, psiquiatras para ajudar com medicações, para acalmar a ansiedade, né? Para trazer ali mais qualidade de vida. Tu precisa ter qualidade de vida aqui e principalmente em como tu se expõe para o teu mundo, né? Então aqui as pessoas não te levam a sério, mas é porque tu já tá muito carregada. É aquele momento de orar também. Se tu acredita, se tu tem um dogma, ora, pede esclarecimento, aceita os sinais e se resguarda um pouquinho para fazer essa libertação da forma certa. São alguns dias, lembro que alguns dias com total compromisso consigo mesmo para engrandecer o teu amor próprio podem reverberar em anos de uma história romântica totalmente favorável. E não interessa quantos anos você tenha, né, de experiência nessa vida. Se tu tens, sei lá, 45 anos, Bela, porque eu tô aqui, né, não encontro ninguém, essa geração, não sei, tira esse padrão de ti, coloca dentro de ti uma certeza ímpar e inerente ao que tu acha certo. Então, eu ainda estou pronta para amar, eu ainda quero encontrar alguém, eu acredito no príncipe encantado, ele também acredita que exista uma pessoa como eu para estar ao lado. Então, aqui é aquele momento de resguardo, mas para ali adiante viver uma coisa positiva. Também tem aqui uma anunciação de alguém do passado, tá? Tem a possibilidade de reencontrar alguém do passado e que vai ser muito legal liberar o perdão, né? Estar ali à vontade com essa pessoa. Gratidão ao grupo número 1. Eu vou passar para a leitura número 2, que também é de solteiros. Número 2 veio o portal da iluminação para os solteiros que estão aí sem ninguém e estão querendo amar, serem amados, ou para ver, né, a qualidade dos dias. A estrela, a qualidade do dia a dia aí, se vai ter flerte, se vai, né, como é que tá a tua energia de encantamento. A estrela já veio aqui, eu vou considerar, porque ela é muito linda e conectada com encontros inesperados. Portal da trapaça, encontros inesperados. O portal do ódio. Gente, o portal do ódio veio na mesma energia ali pro outro montinho. Olha só, vamos conversar sobre essa estrela aqui, trazendo a predestinação no encontro de pessoas que têm o mesmo campo vibracional, tá? Então aqui é a coincidência na história, na dinâmica ali do dia a dia de vocês, que atrai pessoas que vão deixar um impacto profundo. Esse impacto, ele não precisa trazer a continuidade e uma afinidade. Pode ser uma influência positiva diante do teu dia a dia e da tua postura para com o mundo. Uma vez em que a carta de energização aqui era o portal da iluminação,
já tá falando que tu tá no momento de experienciar. Então é aquele momento em que tu já fez um resguardo do teu passado, já sabe o que não serve mais pra ti e tu tem um padrão. Só que esse padrão tá muito difícil de alcançar, né? Como se tu não olhasse para os lados e não tivesse cultivando relacionamentos que venham te trazer a sensação de afeto, de acolhimento e de respeito. Então, aqui já tem um plano vibracional estranho, porque a gente precisa entender qual é a distorção, e isso é muito importante, de que essas pessoas não estão te entregando o amor que tu também deseja, que tu também quer. Vamos olhar aqui com o baralho cigano um complemento. Portal a carta da estrada, o caixão, as montanhas. Você tá procurando, ainda que você tenha um estereótipo, você tá procurando alguém. As nuvens, a estrela e a foice. Olha só. Aqui é procurar alguém que já esteve na tua história, procurar alguém que tu já teve uma experiência. Então, por exemplo, eu me conectei com uma pessoa, eu flertei com uma pessoa, quase teve um casinho ali, mas não deu certo, né? Se finalizou, a vida não quis que desse continuidade. E aí tu procura o estereótipo daquela pessoa em outras. Ou por estereótipo financeiro. Estereótipo financeiro seria uma pessoa que tem uma vida afortunada diferente da tua. Então tu vai buscando pessoas que tenham o mesmo nicho social. Por beleza, né? Nunca fiquei com um malhado de academia, aquele lá era malhado de academia, agora tá focando só nos malhados de academia. Um exemplo. Então aqui o oráculo tá trazendo o seguinte: tenha cuidado, tenha muito cuidado com esse estereótipo que não propõe ali uma brecha, né? Não tem alguém que venha completo e aí com isso tu vai se decepcionando. Só que aqui tá falando o seguinte: a relutância também é muito grande para quem acredita demais e entrega de menos. Então, é aquele momento em que o meme, né? O amor bateu na minha porta e eu abri. Tá. Mas esse amor, ele quem é? Ele é psicopata? Como assim? Então aqui não tô fazendo nada, né? Tô reclusa na minha vidinha, não tô saindo, não tô olhando, não tô flertando, não tô sendo educada e gentil com ninguém. Não tô me cuidando, porque aqui o pessoal não tá se cuidando, né? Mas o se cuidar aqui não é uma questão de beleza. O se cuidar aqui é uma questão de não se aceitar, né? Então é uma pessoa que não se aceita tal como é. Por autocrítica, por também se espelhar num padrão que não te compreende, né? Não abraça a tua essência. E aí tu não tem a autenticidade necessária para se posicionar. E aí quando falta essa autenticidade para se posicionar, o encantamento, né? Quando tu sai contagiando as pessoas por quem tu és, não funciona. Aí há aquele ar mais drástico de condução. Então tu vai se inspirar em pessoas que te conduzem, que estão te mostrando o que fazer, mas tu mesmo está ignorando, né? Então aqui tá falando o seguinte: limpa um pouco os teus pensamentos, traz para ti um ar mais sincero e verdadeiro para o que tu queres diante de um par romântico, mas também não traz aquela situação tão fatídica, né, de excluir pessoas que são interessantes. Então aqui também tu passou por momentos dolorosos, tu passou por pessoas que te ativaram muito a ansiedade, que tu teve que reavaliar, que tu teve que entender sinal, que tu teve que ficar ali à mercê de quem não te valorizava, e isso faz com que tu acreditasse nessas pessoas, né? E acreditando que tu não tem valor. Então aqui resguarda tudo de bom que tu tens
para ter coragem de amar novamente. Resguarda as tuas particularidades autênticas. A tua intimidade, ela tem que ser valorizada por você em primeiro plano, para depois ser exposta ao mundo. E aqui é cuidar das fragilidades mesmo, porque quando tu fala com alguém, tu pode também magoar. Foi magoada, mas tu também pode magoar as pessoas, né? Então aqui fica o alerta para o seguinte: não busque no outro uma perfeição que não deixa a permissão, né, para que o outro se demonstre tal qual ele é. Senão tu vai acabar se envolvendo com ilusões e não com relacionamentos que de fato preenchem a alma. Gratidão para quem escolheu a carta número 2. Vamos à leitura número 3. Para quem tem um par romântico, mas ainda não está socialmente assumido. O portal da inspiração. Gosto do portal da inspiração para par romântico. Vamos ver se o oráculo complementa positivamente. Por quê? O portal da inspiração é aquele movimento genuíno do eu estou sentindo algo. Tem alguma coisa nessa pessoa que me atrai, que justifica, que traz a vontade de estar junto e construir também. O portal da ruína, o portal da ignorância, oh meu Deus, que isso? E o portal da vingança, gente, que aconteceu aqui? Ó, eu posso contar? Vou contar, então tá bom. O portal da ruína, o portal da ignorância, o portal da vingança, para quem tem alguém aí, é aquela sensação de amo, mas odeio. Essa pessoa me irrita. Mas o que acontece aqui? É porque tu não tá conseguindo investigar as tuas emoções. E é muito interessante investigar as próprias emoções quando está exposto a alguém que mexe tanto, né? Que tem ali dentro de um contexto romântico as inspirações necessárias para amar. Então aqui é o amar sem medo de ser feliz. Ainda que venha o portal da ruína, tá também aquele momento de respeito, né? O respeito para contigo, para o que tu acha certo e como tu quer ser tratada. Mas pelo portal da ignorância e o portal da vingança, tem mais aquela sensação do essa pessoa vai rastejar nos meus pés se não me quiseres, se não ficar do meu lado. Então tem aquela situação mais exponencial no sentido dramático, sabe aquele enredo de que tu, se a pessoa não te valorizar, tu vai revidar, né? Vai ter um troco ali, é a raiva, é um momento de raiva, é um momento de olhar para o outro e não entender por que ele apareceu na tua história, né? Olha, vou tirar no baralho cigano para entender o que está acontecendo aqui, mas assim, vamos trazer mais sabedoria à chave, as nuvens e o trevo. Mais sabedoria e autocontrole, né? Vamos trazer mais sabedoria e autocontrole. A carta da cruz, a carta do buquê e a carta da estrela. Olha só. Tu tá pronta pra amar. Tu tá pronta pra entrar num relacionamento. Teu amor próprio tá em alta, vamos colocar dessa forma, né? Só que tu não tá entregando para pessoas que realmente querem ficar. Então é aquela pessoa que diz assim, não, eu só quero algo casual, eu não quero relacionamento sério agora. E aí tu fica insistindo naquilo, né? Tu quer mudar o outro, tu quer mudar o comportamento do outro, o jeito do outro, só que o outro volta. Ele vai, mas ele volta. Então, independente da dinâmica romântica que vocês têm, tu não se liberta para outras pessoas porque tá praticando a lealdade e a fidelidade a alguém por vício. E esse vício é de entender o que tu sente pela pessoa, o que ela te desperta, não por desenvolver uma história saudável
com esse par romântico. Então é uma pessoa que não te merece? Não é isso, tá? É uma pessoa que não quer um relacionamento, que gosta da sua rotina ou que talvez goste de outra pessoa do passado e ainda esteja traumatizado, mas que nesse momento não sente a vida pronta para assumir algo contigo e de fato tenha esse olhar do amor em que o sentimento sustenta. Até porque tu não tens um sentimento bem delimitado aqui, nem de uma parte e nem de outra. Então, nem do que tu entrega nesse relacionamento e nem do que o outro estimula. E aí, a gente tem um contexto aqui passageiro. É aquele momento em que não vai durar, mas o enquanto dura, tá ali sendo a justificativa para as noites mal dormidas, pra música lá romântica. Então, aqui é controle da mente, não é projeção do destino. Em momento algum tem projeção do destino aqui para continuar com essa pessoa. Aqui tem uma projeção do destino para te entrar no relacionamento o qual tu te inspira. Então é um relacionamento que se tu acredita assim, eu quero uma pessoa cúmplice, parceira, né, que tope ali dinâmicas diferentes pra gente se divertir. Então tem pessoas que estão procurando, né, e experienciar memórias legais, viajar, ir para restaurante, fazer programas diferentes. Agora tem outras pessoas que querem, não, eu quero um parceiro, um cúmplice pra engrandecer a vida, fazer uma história longa. Então tem que ter mais paciência aqui, né? Porque as afinidades elas surgem através do improviso. Bela, meu caso é que eu nunca me senti amada e desejada, então é um ar mais sexual, né? E esse ar mais sexual aqui, ele advém de química, e às vezes a química não bate no primeiro encontro. Eu digo que aqui é ir uma, duas, três vezes e experienciando, né? E testando, digamos assim. Então, para quem escolheu o número 3, aqui tá falando assim, olha, essa pessoa é passageira, mas o quanto mais rápido tu investigar e dar nome às tuas emoções, mais rápido é o aprendizado e o quanto antes tu vai estar livre para viver algo condizente com o que tu realmente espera de um romance. Gratidão para quem escolheu a carta número 3. Vamos à situação da energia 4. Para quem tem um par romântico, mas ainda não está socialmente, a carta da esperança. Carta da esperança vai trazer motivos para continuar nessa dinâmica. Motivos para ainda acreditar que com essa pessoa vai ser diferente. Motivos para ter aqui um momento a dois que vão justificar tudo que já tem passado. Minha vela tá terminando. Pode ser que eu tenha que interromper rapidamente essa leitura para apagar ela. Vamos ver como é que ela vai se comportar. O louco, portal da ilusão e o carro. Vamos unir aqui acontecimentos não premeditados, mas não deixar eles tão voltados à inconsequência. Por que inconsequência? Porque teve uma afinidade bacana no casal, né? Essa afinidade, ela talvez não esteja em compasso com o que se espera. Então, a pessoa não fala muito comigo, não me procura de vez em quando, mas parece que o acaso coloca a gente frente a frente. Estrela. O acaso coloca a gente frente a frente e eu não sei o que isso está significando. Eu já adianto que é sim um encontro de almas, só que não é aquele encontro de almas que vocês precisam ficar juntos, tá? É quando tu encontra alguém condutora. Essa pessoa condutora, para os casos saudáveis,
desenvolve um romance muito legal. E vocês conseguem aí experienciar um relacionamento amoroso de longa data. Agora, quando é encontro de alma com função karmática, é aquele momento de buscar todos os meios saudáveis para manter a sua consciência e a sua dignidade. A carta do jardim, a carta do destino, mas tá louco, a carta do pode comemorar, a carta da cegonha, pode comemorar. E a carta do mensageiro, pode comemorar. O que aqui é uma história muito linda e autêntica também. Por que é linda e autêntica? Porque são duas pessoas que vocês têm um contexto romântico valiosíssimo. Então é companheirismo, é cumplicidade, é quando aquela pessoa se sente livre o suficiente para te escolher. E você também se sente ali em prioridade para trazer aquela pessoa para tua história, para tua vida. Então é um encontro lindo. Eu acredito que algumas pessoas estão predestinadas a nós, e aqui eu vejo predestinação. Só que ao mesmo tempo tem aí alguém que infelizmente é uma predestinação mais dolorosa, tá? É uma predestinação que vai mover uma nova era. Então vai ser a pessoa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É quando tu passa por alguém catastrófico que vem te atropelando, né, para te mostrar a condição de um amor próprio, de um jeito diferente de se lidar com a vida. Então aqui pode ser um relacionamento narcisista para alguns? Pode, não é para todo mundo. É um relacionamento narcisista, um relacionamento em que vai fazer algumas violações, onde a tua negligência ou a tua falta de maturidade te submete a um momento assim que não é fácil de lidar, requer muita resiliência e paciência, principalmente para que tu não se sinta mais invadida, né, por pessoas que não precisam ficar. Só que a grande maioria, né, tem essa permissão, tanto dos céus quanto da terra, para ficar junto. Então, é encontrar o amor ao lado de alguém. Bela, a gente se afastou, né, essa pessoa tá estranha, ou eu tô com medo aqui que as coisas não vão dar certo. Gente, larga na dinâmica do ter equilíbrio, ter paz e manter o otimismo. Se tu gosta dessa pessoa, ela vai voltar. Uma hora ou outra ela volta pra tua história, porque existem sentimentos muito bonitos e recíprocos. Caiu minha vela ali, vocês viram? Gratidão a quem escolheu a energia número 4. Tá lindo pra viver um romance. São pessoas especiais e que merecem ficar juntos. Vamos para a leitura número 5. Para quem tá namorando, o Sol. Eu gosto bastante do Sol. Porque é a manifestação suprema do amor próprio. É quando o teu equilíbrio emocional ele tá correspondente com a tua entrega diante da vida. É quando o teu encantamento pessoal ele vibraciona a favor das tuas boas sortes. O que significa isso, Bela? Significa que tu, se tu fores postar uma foto, as pessoas vão te elogiar genuinamente, né? Daí tu não atrai aquela inveja, aquele mal olhado, aquela situação ali de delicadeza, de mais energias, porque tu já passou, tu já elevou, né, num patamar de bem-querer. A temperança, o portal da escuridão e o portal do ódio. Pro comportamento, é a terceira vez que o portal do ódio vem na mesa. E eu tô realmente achando que vocês estão aí reativos demais ao que sentem. Mas, vamos lá.
que acontece para quem tá namorando aqui? Tem uma fase difícil, tá numa fase difícil de incompreensão. Só que essa fase de incompreensão, ela não é um desafio ou até mesmo um divisor de águas para a separação, tá? Só que assim, tá muito difícil de traçar diálogos. Então é quando tu se sente acolhida e preenchida pela pessoa que escolheu a ter do lado e sente que vale a pena seguir nessa história de amor. A pessoa, ela também está no mesmo campo vibracional porque ela deve estar muito cansada ou até mesmo preocupada com questões financeiras. Aí não tem a ver com contigo diretamente, né? Até porque veio o sol. Então, é a vida entrando numa fase difícil, as decisões que precisam ser tomadas, às vezes elas requerem ali um esforço a mais, um sacrifício que não tem a ver com o casal, mas tem ali uma interferência, né? No cotidiano, no dia a dia. A carta da âncora, a carta da cruz, a carta das nuvens. Tu precisa entender que os impactos, o jardim, a estrada e o cigano. Olha, tu precisa entender que os impactos dessa história vai propor um afastamento temporário, e esse afastamento temporário, ele não vai separá-los, tá? Não vai separá-los. Mas é aquela ansiedade, é aquele diálogo difícil que talvez tu esteja evitando para não impactar, para não gerar algo diferente. É a pessoa passando por um período difícil e que tu tenha que ser apoio. Então aqui uma das partes não está em plenitude. Uma das partes está diante de escolhas difíceis e aí não vai conseguir nutrir total a atenção para o romance. Então aqui é aquele momento em que o casal precisa se manter amigo. Quando o casal consegue essa sintonia de cumplicidade sem terceirizar, então quando o casal confia um no outro para tomar decisões e não traz aquela roupagem de a minha mãe falou, o meu amigo acha isso, aquela confiabilidade mútua em que diz assim, tá, mas tu é meu parceiro, né? Tu tá do meu lado, tu que precisa me apoiar, não no tão óbvio, mas nas entrelinhas. Então esse é o momento em que o casal se une, esse é o momento que o casal passa por uma nova fase. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo aqui? É mais com a pessoa, tá? Não é contigo. Então, essas indecisões, essas frustrações podem vir muito forte na carreira, nas finanças, numa situação familiar difícil, na preocupação com outra pessoa. Se tem filhos aqui ou tem uma dinâmica com ex, alguns acordos financeiros que tinham que ser feitos e, enfim, a pessoa não está totalmente livre, né? Ela não está totalmente livre e as influências são híbridas. Só que o não estar totalmente livre não quer dizer que ela não vá lutar para te ter. Então aqui é aquele momento de deixa as coisas acalmarem, deixa as coisas apaziguarem, não seja a força motriz que piora, porque daí fica mais delicado esse reenlace. Então, toma um banho de sal grosso, medita, bota uma música gostosa, cozinha algo para ti, reencontra esse eixo do amor próprio, que a tua solitude não é o caos para o relacionamento. E aí sim tu vai conseguir se estabelecer, se centrar e ver o que o outro precisa de ti. Porque não é só o outro que tem que se doar, né? Tem horas que a gente também tem que parar e pensar assim, não, eu não vou atrapalhar, né? Eu vou esperar, eu vou dar tempo ao tempo. O excesso de estímulo também pode ser destrutivo para um casal. E a energia sexual está em baixa, então também, né? Elevar um pouquinho os encontros para que vocês consigam aí ter novamente esse fogo da paixão. Gratidão para quem escolheu a carta número 5. Eu vou para a carta 6.
Os enamorados, para quem tá indo com um par romântico, para quem tá namoradinho, para quem já tem uma história íntima com alguém. E os enamorados é uma carta de escolhas difíceis. Essas escolhas difíceis é levar em consideração o outro e também entender o que está se passando no romance de vocês. Deixa eu clarificar aqui, porque é uma carta muito prazerosa. Só que esse oráculo anda me surpreendendo bastante, né? Entre a sintonia predominante e a complementar. Ó, Portal da Trapaça. Ai, ai, ai. A Justiça. Que delicado. E a Força. Nossa, vocês estão passando por algo aí bem difícil, né? Falei, escolhas difíceis e os namorados. Assim, ó. Tem sentimento? Tem sentimento. Você se gosta. Só que tem força aqui de traição. A traição não é apenas infidelidade conjugal. Vamos colocar a infidelidade conjugal num patamar de que triangulação, né? De que realmente existe uma outra pessoa no relacionamento. Mas vamos falar sobre a traição, que pode ser uma traição financeira, uma decisão que a pessoa tomou sem te consultar. Pode ser também um ato da pessoa em relação a ti que mexeu numa ferida antiga. Pode ser uma mágoa gerada de forma negligente e imatura? Sim. Então, por exemplo, na Páscoa, né? Que eu acho que é a data comemorativa mais próxima que tem agora que eu posso lembrar. Mas se tem uma data comemorativa, a pessoa não se mostrou em sincronia contigo, né? Não te deu o que tu esperava, né? Não correspondeu à expectativa. Então não ganhou o presente, não ganhou a manifestação de afeto, não ganhou o carinho necessário. Pode ter tido aqui também um ato de mais uma briga, né, com um ato mais violento, pode. A carta da chave, a carta do buquê, da âncora, do navio, o cão e o lar. Assim, novamente eu vou falar sobre situações que conversam, mas não são na mesma vertente. Tem uma situação aqui em que tu vai ter que se encorajar, encontrar as pessoas íntimas a ti, tá? As pessoas íntimas que te conhecem a longa data, que se tu passa por um momento delicado, estendem aquele abraço amigo, sem pré-julgamentos, a pessoa que te dá liberdade para ser quem tu és, nos defeitos, nas qualidades. Então, recorrer a alguém que possa te ouvir e te instruir da melhor forma e que principalmente tu leve como uma referência. Então, por exemplo, se é uma mãe, que tu fale com a tua mãe o que está se passando aí, justamente porque por vergonha ou por responsabilidade de dar orgulho a essa pessoa, se ela te disser termina, tu vai conseguir terminar, tu vai ter força suficiente para terminar esse relacionamento. Se é uma amiga, né, falar, expor a situação, pedir para refletir junto contigo, é muito interessante, porque aqui tem algumas pessoas que precisam definir sim o término, porque a outra parte já não vai mais responder com o mesmo respeito necessário para a história ter continuidade. Então a fase feliz chegou ao fim. A fase satisfatória do amor recíproco chegou ao fim. É interessante entender isso porque outras pessoas que não, Bela, não chegou a ultrapassar o limite de respeito, né? A gente só tá aqui com discussões bestas, a gente tá, enfim, né? Tá num momento um tanto quanto estranho.
aqui sim a pessoa vai pedir desculpa genuinamente e não vai fazer mais, tá? Mas eu repito, são os casos em que, volto lá no exemplo de uma data comemorativa. Ah, a pessoa não correspondeu à expectativa do afeto que a outra estava imaginando, né? Então, a pessoa não deu bola, levou, deu um jeito diferente com o que era o normal. A pessoa não tem ninguém, a pessoa estava muito cansada. Aqui também tem outras pessoas que estão passando por triangulação, sim. Então, se caso tu já pegou um comportamento muito do avesso, né, mas a pessoa finge que tá normal, ou tá com aquela intuiçãozinha, aquela pouquinho atrás da orelha, mas não tem ainda a resposta, não tá vindo, tu vai receber por meios eletrônicos, ou numa conversa de uma pessoa amiga, num aviso de alguém, que sim, essa pessoa já está procurando outra ou está flertando. Então aqui o perdão e a desculpa para quem realmente merece, né? Perdão e desculpa para quem realmente merece, o diálogo difícil, mas quem não merece, né, passar por situações dolorosas é aquele momento de orgulho próprio e dizer, eu vou finalizar, vou seguir adiante. Gratidão para você que escolheu a carta número 6. A carta 7, o mundo, para quem tá casado aí, tem uma história de longa data, quer saber como é que tá o par romântico, como é que tá a história de amor de vocês. A carta do mundo já é para relacionamentos consolidados mesmo, né, que tem uma história, que tem filhos, que tem uma vida, ou que trabalham juntos, ou que trabalham juntos, ou que já têm filhos, Bom, é um casamento aqui que deixa um legado, né? Deixa um legado, deixa um bem-querer. Vamos ver o complemento aqui. O portal da enfermidade, a temperança, de tempo ao tempo, e o portal da tentação. Ai, ai, ai. Você está preocupada com o par romântico, mas é porque o par romântico pode sim, né, tá passando por um momento muito delicado e difícil na própria saúde, ou porque foi aí descoberta uma triangulação. Para os casados a longa data, eu vejo aqui também um período muito caótico na afinidade do casal, mas para quem tá passando por um momento de preocupação com o par romântico, porque o par romântico ou foi demitido, né, ou tá com uma leve depressão, ou realmente foi diagnosticado com alguma patologia, aqui tá falando, calma, dá tempo ao tempo, as coisas vão se renovar, as coisas vão ficar bem, e cigano, criança e jardim, as coisas vão ficar bem, essa pessoa vai ficar bem, o sol, e vocês, os livros, e vocês vão conseguir, e a lua, e vocês vão conseguir se afinizar novamente e passar por essa fase ruim, tá? Existe muito amor. Então, nesse quesito de, Bela, recorri porque eu sou casada, mas o meu par romântico hoje tá passando por um momento muito delicado, tô preocupada com a gente, com a família, né? A pessoa vai ficar ótima de bem, tá? Vai ficar tudo bem. Bela, não, eu fui traída. Foi traída, aqui tá falando assim, olha, talvez não tenha chegado às vias de fato, tá? Então não é uma traição provocada por alguém que queria se submeter a uma novidade, a uma aventura. Foi alguém que entrou em algo de forma inocente. Então, uma ex que começou a incomodar, alguém no ambiente de trabalho que começou a provocar e que tá manipulando, né, algumas situações aí que podem vir a te deixar sensível e instável em relação à tua confiabilidade no outro.
Então aqui eu não vejo o outro agindo por crueldade. Eu não vejo o outro agindo aqui realmente para desestabilizar o relacionamento. E aqui é aquele momento de cuidar os próprios atos, porque pré-julgar alguém ou tomar uma iniciativa para punição do que aconteceu pode trazer aqui um desgaste desnecessário, onde tu vai acabar errando mais do que de fato aconteceu. É isso que o oráculo está falando. Para casais que ainda não têm filhos, pode em breve ser abençoado com um novo integrante da família. E eu arrisco dizer que... Deixa eu confirmar, que eu fiquei curiosa. Eu realmente fico curiosa, mas eu acho que sim. Um novo integrante da família, uma gravidez, né? Os casais homoafetivos podem receber a graça de apadrinhar a carta do urso, a carta do cavaleiro e a carta... Em breve, tá? Em breve a família vai crescer. Tem uns que vão receber pet, sim, tem uns que vai ser um animalzinho de estimação para a família, para cuidarem, né? Para terem aí uma nova graça. Outros casais podem receber o convite de serem padrinhos, sim, serem tios também, e outros exercendo a paternidade ou maternidade socioafetiva também, né? Então, aqui é uma nova fase, um renovo para a família, engrandecendo aí toda essa dinâmica gostosa que é a história de vocês. E vai ser muito, muito legal. Eu sinto muito para quem aqui tá passando por um momento delicado, na carta 7 do casamento, em relação à saúde, mas é o sopro da esperança de que as coisas vão ficar bem, tá? Então, se apega com a fé, por mais que tenha muito cuidado e carinho com o par romântico, faz tua parte, se apega com a fé, nutre pensamentos bons, divide boas memórias, que as coisas acontecem positivamente. Finalizo aqui a leitura número 7. E com muito amor no coração, eu agradeço a vocês que chegaram até esse ponto auge do vídeo. E não esqueçam que se quiserem me seguir lá no Instagram, fica aí o meu chamado. Eu agradeço a oportunidade. Eu tô ainda, né, criando essa afinidade com a câmera, com os vídeos, com as mensagens. Eu começo muito tensa, mas eu termino muito leve, e eu acho que é isso que traz a sensação do propósito. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, clã!